Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta noite fazendo uma live para nós estudarmos um pouquinho a palavra do Senhor e orarmos e termos um tempo de meditação. Hoje eu estou com bastante dificuldade para enxergar. Hoje à vista eu não fiz os exames ainda para saber o que é, né? Fiz alguns exames ontem. Vamos ver o que está acontecendo. E nós vamos fazer de óculos hoje, tentar e ler e estudar, mas eu preciso fazer isso. É uma necessidade que eu estou sentindo de fazer. Então nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. E estudar a palavra nunca é demais. Mas antes de tudo eu quero orar. Quero orar alguns instantes antes de nós começarmos a estudar a palavra. Você quiser se ajoelhar, ficar em pé mesmo, sentado, como você estiver na sua casa, você fique à vontade. Mas nós vamos orar um período, um pouquinho que se faz necessário nós fazermos isso. Amém? Nós vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Glorioso Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós nos curvamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor, para rogar a Ti, em primeiro lugar, perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas iniquidades, Senhor. Nos curvamos diante do Senhor porque reconhecemos que somos pecadores, impuros, ingratos. Reconhecemos que somos pó e que precisamos do Senhor. Nos curvamos diante do Senhor porque reconhecemos que necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu amor, necessitamos da Tua mão para conduzir as nossas vidas, Senhor. Nos curvamos diante do Senhor porque reconhecemos que não somos nada, Senhor. Nos curvamos diante do Senhor porque reconhecemos que somos miseráveis pecadores, necessitados do Teu Espírito Santo. Miseráveis, pobres, cegos, nus, miseráveis mortais. Entramos à Tua presença e suplicamos a Ti porque nós queremos ouvir a Tua voz nos falar, Senhor. Viemos à Tua presença nus. Temos a Tua presença porque vemos que somos pecadores. Nós precisamos do Senhor. Ah, Senhor,
Se a humanidade pudesse reconhecer o quão miserável nós somos, se cada homem, se cada mulher pudesse reconhecer que não somos nada, Senhor. Achamos que somos alguma coisa porque achamos que temos o poder, por sermos governantes, imperadores, reis, rainhas. Reconhecidos por quem, Senhor? Reconhecidos por quem? Que legalidade tem um homem em achar que é melhor do que o outro? Que legalidade tem uma mulher achar que é melhor do que a outra, que é melhor do que qualquer ser humano, Senhor? Que legalidade isso tem, Senhor? Alguém achar que está acima de tudo, é melhor do que um pobre miserável, um favelado, desprovido de riquezas, desprovido de bens. O que tem de legalidade nisso, Senhor? Diante do Senhor nós não somos nada. Se saímos debaixo da tua vontade perfeita, nós não somos nada. Absolutamente nada, Senhor. Homens, mulheres, mortais, sujeitos às mesmas doenças, às mesmas fadigas, por possuir papéis, valores monetários, riquezas, bens, achamos que somos melhores do que um outro. Não somos nada, Senhor. Quanto mais um homem que se diz ser pastor, pregador do evangelho, que legalidade ele tem de achar que está acima das pessoas, que está acima de qualquer um, do mais pobrezinho da congregação? Que legalidade esse homem tem, Senhor, de achar que pode estar com o nariz empinado, com arrogância, com presunção? Não sabes que és um desgraçado, pobre, miserável e nu? É a tua palavra que nos ensina isso, Senhor. Deus, tira tudo isso de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa a nossa presunção, nossa arrogância, nossa miséria, Senhor. Tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade. Ajuda-nos a viver a tua palavra, Pai. Sermos homens e mulheres cristãs, cheios do Espírito Santo, humildes na tua presença, reconhecer o teu governo, Pai, que é eterno. Reconhecer o seu senhorio, que o Senhor está acima de tudo e de todos, Senhor. Tem de piedade de nossa alma miserável, Senhor. Miserável, miserável. Senhor, nós entramos em tua presença e rogamos encarecidamente, Pai, ajuda cada um de nós a sermos cristãos fiéis à tua palavra, fiéis ao Evangelho, à sã doutrina, à tua palavra, e realmente devolver um governo para ti que está na tua palavra, Senhor. Tira de nós tudo que não presta, tira de nós tudo que não vem do Senhor, que provém do inferno, tira das nossas vidas, Pai. Ajuda-nos em
enquanto oramos, enquanto gememos a tua presença, debaixo do sangue de Jesus Cristo, o sangue que ainda está disponível para cada um de nós, no propiciatório, para interceder por nós, Senhor. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti, Jesus. Não retire de nós a Tua presença, não retire de nós a Tua misericórdia, não retire de nós aquilo que vem do Senhor, Pai. Deixe Teu Espírito Santo governar nossas vidas. Permita que o Espírito Santo tome cada sentidos naturais e espirituais e os sentidos da nossa alma e governe-nos como um todo, Senhor. Governe a nossa vida, governe o nosso interior, nossa alma, Pai. Tira de nós o espírito rebelde, toda rebeldia, todo pecado, todo mundanismo. Tira, Senhor, as sensações carnais. Tira, Senhor, que haja o império do Senhor tomando conta das nossas vidas. No nome de Jesus, Pai. Ah, se todo homem, toda mulher pudesse reconhecer isso em suas vidas, nossas vidas estariam bem melhores, até mesmo já estaríamos na eternidade, se nós devolvêssemos nossas vidas para Ti governar. Há muito tempo, a eternidade já estaria implementada, Senhor, mas nós recusamos andar debaixo do Seu senhorio. Deus, ajude-nos. Tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de cada um de nós, compaixão do Teu povo, Pai, da Tua noiva, da Tua igreja espalhada por todo o país e pelo mundo, Senhor. Tenha piedade de nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos porque somos fracos. Perdoa-nos porque somos falhos. Perdoa-nos porque somos miseráveis. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, perdoa-nos. Que a cura, a libertação possa vir sobre as nossas vidas. Cada pessoa enferma, cada pessoa oprimida, ó Deus, espíritos de enfermidade saiam em nome de Jesus. Que Teu povo seja liberto, que Teu povo seja curado, em nome de Jesus. Dores horríveis, dores físicas, saiam em nome de Jesus. Que está doendo no Teu povo, cada doença vinda do inferno, Pai. Cada opressão maligna que vem sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os homens, sobre as mulheres, novos e velhos, Pai. O império de Satanás tem tomado conta deste mundo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Livra-nos desta atmosfera do inferno, atmosfera, influência da quarta dimensão, da quinta dimensão. Deus, tira, Senhor, as patas do diabo de sobre a propriedade do Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós rogamos, no nome de Jesus. Ajuda a Tua igreja, Pai. Ajuda o Teu povo. Tem rogado, suplicado a Tua misericórdia. Tem suplicado a Tua bênção. Tem suplicado o Teu poder. Tem suplicado da graça, das bênçãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te imploramos isto. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ajuda-nos enquanto meditamos na Tua palavra nesta noite. Ajuda cada um de nós, Pai, porque Te pedimos isto. No nome de Jesus. No nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É bom orar. É bom orar. É bom entregar nossas vidas ao Senhor. É bom meditar. Porque através da oração nós podemos sentir a presença do Senhor bem ao nosso lado. Bem ao nosso lado. Eu quero nesta noite meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras. E é algo que vem me chamando muita atenção. E é um assunto que eu creio que vai nos ajudar bastante. Eu quero dar o tema para esta noite: ou crentes ou nada. Ou somos crentes ou nós não somos nada. É melhor ser crente ou não ser nada. As Sagradas Escrituras, ela nos diz assim. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3. Versículo 13 em diante. Apocalipse capítulo 3, do versículo 13 em diante. Ela diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isso. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Veja bem, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Aí, Jesus, o próprio Deus, diz assim, ó, quem deras foras frio ou quente. Quem dera. Ou você é frio, incrédulo, totalmente incrédulo, ou você é totalmente cristão, totalmente crente. Quem dera fosse assim. Mas o problema é meio lá, meio pé quente, né? Como diz o ditado, meio pé quente, meio pé frio, e fica nessa coisa esquisita. Quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sede, pois, zeloso e arrependa-te.
O verso 17 diz: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Ou crentes ou nada. Nós estamos vivendo, meus amados irmãos e irmãs, meus ouvintes do nosso programa, da nossa igreja, do nosso canal no YouTube, Voz e Vida. Nós estamos vivendo um tempo tão estranho, mas um tempo que seria conhecido de todo o mundo e seria conhecido do Senhor. Nós nos admiramos e nós ficamos, como diz o apóstolo João, aqui no livro do Apocalipse mesmo, e admirei-me com grande admiração. Essa admiração não é uma admiração que você olha assim e você olha, que lindo, que maravilhoso, fica extasiado, não. Essa admiração é de estar estarrecido, de estar chocado, de causar espanto, de ver o tamanho da incredulidade e a exposição da vergonha e a incredulidade caindo sobre o mundo, sobre as pessoas, e até mesmo vindo florescer, até mesmo entre os sim chamados cristãos, entre aspas. Mas isso não deveria causar nenhum tipo de espanto. E aí as pessoas estão se escandalizando, né, com a queda de homens, de pessoas e quedas de tantas pessoas, de pastor, de ministérios e tantas coisas. E aí choca. Aí alguns caem, apostatam da fé, deixam de participar do corpo de Cristo, de participar, querem abandonar o corpo de Cristo, abandonar a igreja, abandonar ministério, abandonar a fé. Eu digo para você, você que tem feito isso, você me desculpa falar dessa forma, mas a verdade é, se você está abandonando a palavra, se você está abandonando tudo e voltando para o mundo, isso é sinal de que você nunca fez parte do corpo de Cristo. Isso mostra que você nunca fez parte, foi membro do corpo de Cristo. Pode você amputar o seu corpo? Seu corpo é feito de membros, não é? Você tem a mão, os dedos, você tem sua boca, tem o nariz, tem os olhos, o nariz, você tem os pés, você tem o ombro, você tem o antebraço, as pernas, as coxas e por aí vai. Membros internos, fígado, baço, o coração, você tem o estômago, você tem o intestino. São membros do corpo. Agora, você tem coragem de amputar algum desses membros do seu corpo? Você tem coragem de amputar? Agora, se você não tem coragem de amputar nem o dedinho do pé, que eu sempre digo que o dedinho do pé é um sujeitinho que tem que maior parte das vezes só serve para causar dor.
só serve para causar dor. Você andar de chinelo ou descalço em casa, você dá um tropeção na beira de um sofá, de uma cama, de um pé de mesa, num pé de uma estante. A dor que causa. A dor que causa. Dói mais do que quando você aperta o dedo da mão em algum lugar. Dar um tropeção no dedinho do pé dói demais, o corpo todo adoece. Dói o corpo todo. E, no entanto, é um sujeitinho tão pequenininho. Você tem coragem de amputar a sua orelha? Arrancar o seu olho? Arrancar sua língua? Embora muitos homens, mulheres, deveriam ser amputados. A língua deveria ser amputada. Faladores. Quando você está mastigando alguma coisa, quando você dá uma mordida na língua, isso dói demais, não dói? A língua dói demais da conta. Mas alguns deveriam morder a língua e arrancá-la fora. Por ser faladores, fuxiqueiros, cuidam mais da vida dos outros do que sua própria vida. Mas se você tem deixado o corpo, tem abandonado o corpo, é sinal que você nunca foi membro do corpo. Você estava a mais no corpo. E o que surge a mais tem que ser arrancado. Um cisto no corpo tem que ser arrancado. Um câncer no corpo tem que ser arrancado. Um furúnculo no corpo precisa ser arrancado. É o que está a mais. Não faz parte do corpo. O que é excedente tem que ser tirado. Será que nós somos o quê? Membros do corpo do Cristo ou somos um tumor no corpo de Cristo que está sendo expurgado? Será que esses homens que estão caindo, abandonando a fé, abandonando a palavra, caluniando o ministério do servo de Deus, são membros do corpo ou são tumores que estão sendo expurgados? Você já parou para pensar sobre isso? Estão sendo expurgados do corpo, porque não fazem parte do corpo da noiva de Cristo. Estão sendo expurgados. Agora, a verdade é que você precisa saber disso, amado irmão, irmã, amados de Deus, são ordenados para tropeçar. Não é para nós ficarmos aí brigando com eles. Não é para nós ficarmos falando. Eles foram levantados para isso, gente. Foram levantados para tropeçar. Você pega aí a Bíblia, você vai ver na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6 a 8. E diz assim: E eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós os que credes é preciosa, mas aos rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram. Esta foi a principal
principal pedra da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra e sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Será que é difícil para nós entender que foram destinados para isso? Por que nós estamos falando ou crentes ou nada? Ou você crê na palavra, ou você crê na Bíblia, ou você crê no Evangelho de corpo, alma e espírito, ou você crê na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, ou você crê nesse homem, que ele é um homem de Deus, enviado por Deus para restaurar todos as doutrinas, mistérios serem revelados, tudo que estava escondido através das eras. Ou você crê nele, ou você não crê. Ou você crê na mensagem a qual ele pregou, ou você não crê. Ou você é crente, ou você não é nada. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Ou você crê que realmente a mensagem de Deus é a verdade, ou você crê que William Branham é um profeta de Deus, levantado por Deus, ou seja um incrédulo, seja um mundano, sai de cima do muro. Pare de pregar um evangelho mascarado como você está pregando, denegrindo a palavra de Deus, lançando tropeços para as pessoas. Se você caiu da graça, se você não crê mais, que você é quer ser um mundano, vá para o mundo, homem. Vá para o mundo. E deixe a palavra. Se você não crê, pare de atrapalhar em quem crê. Pare de atrapalhar. Ministério de Balaão. Ministério de Balaão. Vocês estão tendo um ministério de Balaão, ensinando o povo coisas erradas, ensinando seus evangelistas, seus auxiliares a lançar tropeço para o povo cair, como Balaão foi e ensinou Balaque a jogar tropeço contra a palavra. Ministério de Balaão. Mas a Bíblia diz, e aí diz que isso aconteceria também durante as eras. Aqui em Apocalipse diz que haveriam homens que teriam esse ministério, como Balaão ensinava a Balaque a lançar tropeços. Como é que pode, gente, deixar ser levado por um espírito tão sujo como este? Como pode? Deixar ser alimentado sua alma, ser alimentado com um espírito tão porco como esse. Como? Agora, vamos ver se nós encontramos a escritura que fala sobre isso. Isso está associado
as eras da igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 diz: mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicassem. E aí? Que ministério é esse? Ensinando os pregadores, os líderes religiosos, os líderes, ensinando o povo a lançar tropeço entre eles mesmos. Frequentadores de seminários, frequentadores de cursos de teologia, e agora ensinando os seus auxiliares a lançar tropeço diante do povo. Ensinando os seus liderados a pregar uma doutrina falsa para ensinar o povo a tropeçar. Ah, que é isso, gente? Que é isso? Isso é vergonhoso. Ou você é crente ou você não é nada. Sai de cima do muro. Ah, William Branham falhou porque ele disse que os mensageiros vêm no final da era. Olha, meu querido, vinha no final da era anterior. Isso não é uma coisa lógica? Será que não temos um pouquinho de raciocínio para pensar e olhar? Olha para você ver as datas em que eles nasceram, se não foi no final da era. Uma coisa tão simples de enxergar, que uma criança enxerga, e pregadores agora estão inventando essas coisas. Sabe por quê? Porque abandonaram a mensagem, pararam de orar e foram fazer teologia. Fazer teologia? E aí você vem falar para mim, olha, escute isso com carinho, escute aqui essa pregação com carinho, vai te ajudar. Eu não vou parar meu tempo para ouvir um rapaz que anda frequentando escola de teologia. Isso para mim não serve. Isso para mim não serve. Se estivesse lendo mensagem, orando e jejuando apenas, e lendo mensagem, lendo Bíblia, não ia estar com essas tonterias, com essas bobageiras todas. Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Agora, isso não, graças a Deus, isso não tem me causado nenhum espanto. Causa assim dor na nossa alma de ver quem é que está se manifestando esse tipo de espírito. Pessoas que nós amamos, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós... E ver isso se manifestar através dessas pessoas, isso dói demais na nossa alma. Eu quero apresentar a vocês, eu acho isso aqui muito importante. Isso é um estudo bíblico, né, que nós usamos para estudar a palavra de Deus. Isso aqui é a pura verdade. Se você não tem, você pode nos pedir isso aqui pelos comentários do nosso canal. Você pode enviar para nós. Você, olha, eu quero receber, eu quero adquirir esse estudo bíblico. Você
você nos pede? Nos pede, eu vou deixar depois nos comentários no nosso WhatsApp, para você fazer o pedido diretamente para a gente e a gente envia para você gratuitamente, tá? Esse livreto, esse livro que é um livro de 40 páginas, é um estudo bíblico que você vai entender a doutrina, a verdadeira doutrina da palavra. Viu? Peça-nos, vou enviar para você gratuitamente para você estudar. Se você não tem, seja você crente da nossa igreja, membro da nossa igreja local, você de outro estado, até de outro país. Se você ver isso, se quiser, nós enviaremos para você gratuitamente um livrinho desse estudo. Na página 24 desse estudo maravilhoso, nossos amados pastores que escreveram e pegaram baseado naquilo que o irmão Brana, profeta de Deus, esse profeta de Deus aqui está a foto dele tirada quando ele estava pregando, ele estava fizeram uma reunião para desmascará-lo, e eu quero gravar um vídeo falando sobre esta foto aqui. Isso que você está vendo aqui, ó, é a mão de Deus aqui em cima, numa forma de uma coluna de fogo. Esse é o profeta de Deus. Eu creio nisso aqui demais, a conta. William Marham Branham. Mas vai ter que ser um outro vídeo para nós falarmos sobre isso. Baseado no que ele pregou, nos ensinou, foi feito esse estudo bíblico aqui. Na página 24, diz assim. Eu lendo a escritura de 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 ao 8, diz assim: havendo visto o que corresponde à predestinação dos filhos de Deus, queremos abordar a predestinação dos que estão ordenados a tropeçar. Presta bem atenção, se você está descrendo da palavra de Deus, se você, pastor, está vendo isso, você está descrendo da palavra, você está descrendo da mensagem, você está colocando tropeços, fazendo-se cumprir o ministério de Balaão, os Balaães do século 21, você foi ordenado para tropeçar. Eu não posso fazer nada. E é uma unção diabólica. Isso não é de Deus. Liberte-se disso, meu irmão. Liberte-se disso em nome de Jesus. Liberte-se. Foi ordenado para tropeçar. Podemos ver que existem diversas plantas no campo, citando um exemplo. E aí você tem lá o trigo e o joio. O trigo misturado com o joio. Eu tenho aqui em casa talinhos de trigo. E eu achei interessante isso, que nesses talinhos, assim, todos misturados juntos, assim, ó, num fecho. E eu peguei, essa semana agora, apertei um assim e desmanchei ele e havia semente. Eu falei, uai, então isso aqui não é só joio que está aqui não, porque... E aí eu peguei o outro e amacetei e não tinha nada dentro. Nada. E você olha assim, são idênticos. Idênticos. O trigo e o joio são idênticos pro lado de fora. Pro lado de fora, eles são idênticos. Mas pro lado de dentro é que está a questão. O lado de dentro não é. O trigo tem semente. O joio é só casca. É vazio por dentro. É vazio. Agora veja.
Como também numa casa há também diferentes vasos. Vasos de plantas, um grande, outro maior. E aí a dona de casa, ou o homem ou a mulher, escolhe qual vaso ele quer colocar numa plataforma maior. Sim ou não? Num lugar mais aparente, onde todos vão ver. Vai numa loja para você ver, numa loja onde vende vasos para você ver. Qualquer coisa. Está sempre no lugar em destaque. Está sempre no meio. Está em lugar mais iluminado. Está no lugar mais aconchegante, mais bonito. Em qualquer lugar do mundo. É assim que funciona. Agora, veja. Deus, como oleiro, ele põe o vaso em destaque no lugar melhor, aquilo que ele quer quando ele quer. O Supremo oleiro faz como ele quiser. Então, sem dúvida, há pessoas predestinadas para obedecer a palavra de Deus, como também há os que não estão ordenados para obedecer, mas são ordenados para tropeçar nela. Assim tem sucedido em cada era, e esta não pode ser exceção. Agora vai ser pior ainda. Na era do arrebatamento? É aí que vai acontecer mesmo. E vão tropeçar. Estão tropeçando em datas. Você imagina quanto mais em pontos doutrinários, o que vai ser a desgraça que vai ser? E agora? O X da questão é exatamente isso. Os que tropeçam creem que têm razões para fazer o que fazem. Eles acham que têm razões inúmeras para tropeçar nisso, para duvidar do ponto, para colocar sombra, para questionar, para duvidar e para descrer. Porque não sabem, veja bem, não sabem que estão tropeçando na palavra. Nunca, jamais eles vão falar e reconhecer: eu escrevi isso aqui para mim é uma pedra de tropeço. Não vão fazer isso. Nenhum vai aceitar que está errado. Pode estar andando na contramão, mas assim, contramão do sul com o norte. Nunca vão dizer que estão errados. Nunca. Não podem ver isso porque estão ordenados para tropeçar, como diz as Escrituras. Ao contrário, outros estão predestinados para obedecer. Outros estão ordenados para crer. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar, resmungar, falar que isso aqui é mentira, que ele errou, que ele tropeçou, que ele caiu da graça, que ele... Pode falar o que vocês quiserem contra o profeta de Deus, gente. Pode falar o que quiser. Aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz
vos sejam multiplicadas. A obediência ao aceitar a palavra, ao aceitar a verdade, depois disso, tem a graça, a paz, as bênçãos, tem tudo depois de você crer e obedecer a palavra de Deus. Está carregado. A obediência à palavra, ao você crer e aceitar a verdade e a palavra de Deus, vem por detrás daquilo, vem uma multidão de bênçãos sobre a sua vida. Ao nos sujeitarmos à palavra, estamos carregados, rodeados de bênção. E aí, o que acontece com quem não crê? Com quem é morno? Quem? O que acontece? Seria vomitado. É asqueroso. É nojento isso. Agora, vamos aqui um pouquinho. Agora, o mais significativo de tudo isso é que a pedra de tropeço é o mesmo Jesus Cristo. A pedra de tropeço era Cristo. Continua sendo Cristo, porque Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. Então, não estão tropeçando no homem. Não estão tropeçando no profeta. Não estão tropeçando no homem William Branham. Estão tropeçando naquilo que ele pregou. Então estão tropeçando na palavra. Porque a palavra de Deus vem ao profeta. Estão tropeçando em Cristo. E isso que é duro. E eles não conseguem enxergar isso. Escute isso. O mais significativo de tudo é que a pedra de tropeço é o mesmo Cristo, a palavra, com o qual tropeçam os mesmos edificadores. Os mesmos que começaram a pregar a mensagem tropeçando. A maioria deles. Os que começaram pregando uma mensagem no Brasil, tropeçando, caindo na palavra, caindo da palavra, melhor dizendo. Os que começaram. Os edificadores que levantaram a coisa são os que estão tropeçando hoje. Tropeçando através do quê? Dinheiro, mulher e fama. Para vocês pensar, para vocês verem se isso não é verdade. Analisem friamente para vocês verem se não é só isso, são os três pilares, as três pedras que estão aí fazendo esses homens caírem. Como é que pode? Como é que pode? Você deixar a palavra de lado, deixar a mensagem de lado e ter vergonha de pregar a mensagem do William Branham, do profeta de Deus, no seu púlpito. Fala para mim. E depois você vem com tonterias de prosperidade, falando de riqueza, falando disso, aquilo, outro, e essas bobeiras todas, para manter a sua igreja de pé? Fala para mim. Deixando a simplicidade de Deus. Né? Nós estamos estudando Deus em simplicidade. Nos domingos, os selos, o primeiro volume é Deus em simplicidade. Mas a questão não é só isso, a questão é que o interior muda. O espírito que domina entra na pessoa, o Espírito Santo, e eles perdem a humildade do Espírito Santo e se tornam arrogantes, prepotentes. Nós estamos falando disso.
falando disso. E se tornam caluniadores. Não aceitam mais um Pedro iletrado subir no seu púlpito e pregar o evangelho. Eu queria saber, eu pergunto, vocês, eu quero saber. Pedro que não sabia nem escrever o seu próprio nome. Analfabeto em tudo. Eu queria saber se vocês iriam permitir o apóstolo Pedro subir em cima dos seus púlpitos, pastores, e pregar na sua igreja. Quero ver. João Batista e vir meter o dedão na nossa cara e chamar a gente de sepulcaiado, raça de víboras, de chamar-nos de serpente porque nós estamos andando fora da palavra, andando, pisando fora das pegadas que Jesus, o próprio Jesus, deixou. Será que ele ia pegar nosso púlpito e nós íamos brigar com ele ou ia aceitar a doutrina dele? Aceitar, Senhor, eu tenho que consertar isso e eu vou reconhecer e vou parar e vou alinhar minha vida. Duvido muito. Duvido muito. Os mesmos edificadores são os mesmos que estão edificando, ou melhor, são os mesmos que estão edificando, que tropeçam na palavra. Eles estão edificando. O que é edificar? Não é levantar? É os que estão pregando. São os pregadores que estão tropeçando. Tropeçam primeiro e depois começam com o ministério de Balaão. Ministério de Balaão. Nós temos que estudar isso aqui com mais profundidade, porque aí o chicote vai bater nas nossas costas. Tem um ministério, estão aí sendo inspirados, seus ministérios, no ministério de Balaão e não sabem. Eles creem que estão edificando alguma coisa. Estão. O tropeço desses edificadores é nada menos que a mesma palavra de Deus. E não escapar a isto, porque isso está escrito. Pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual foram também ordenados. A não serem predestinados para obedecerem a palavra, se rebelam e se fazem inimigos da palavra, lutam contra a palavra, e assim, e ainda assim, pretendem servir a Deus. Estão servindo, estão falando, estamos servindo a Deus, somos servos de Deus, nossa igreja de Deus, nós somos a verdade, nós pregamos a verdade e tal, blá, 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 blá. Catolicismo! Olha o catolicismo. O maior grau, alto grau do espiritismo, de coisas imundas, imundas. Mas eles falam isso, eles falam que estão servindo a Deus. Olha, gente, não é só catolicismo e igrejas denominacionais que estão enquadradas nisso, não. Veja, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz a respeito disso. Apocalipse capítulo 18, versículo 2, diz assim: e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável.
Aí no verso 4 diz: eu vi uma voz do céu que diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra com suas pragas. Ele mandou sair, gente, não disse que ele ia tirar, não. Mandou sair. Mandou sair. Muitos aparentam como povo escolhido de Deus. Aparentam, todos eles. Sucesso da igreja. A igreja está bonita, a igreja está grande, a igreja está isso e aquilo outro, e essas baboseira toda. Tem muitos membros e cada vez vindo mais organizações. Mas não tem coragem de sequer tocar no pecado. Quanto mais pregar, não tem coragem de sequer encostar naquilo, porque sabe, se tocar naquilo, encostar naquilo, o povo vai fugir, vai sair, vai voltar para a sujeirada tudo. Então prefere se calar. Vergonhoso, isso é feio demais. Todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro estão nessa condição, não tem coragem de nada, não tem coragem de pregar a mensagem mais, e tem vergonha. Nós estamos falando dentro do nosso quintal, estamos com vergonha de citar o nome do profeta de Deus, William Branham, nos nossos púlpitos. Ô, gente, que vergonha isso! Que vergonha! Que vergonha! Onde nós vamos chegar? Nessa baixeza toda. Aparentam como povo escolhido de Deus, porém quando chegam à palavra, então se manifesta o que em verdade são. Jesus disse: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado, porque ele veio e mostrou a verdade. Se nós não tivéssemos conhecido a verdade, tudo bem, mas como conhecemos a verdade, e agora? Como vai ser? E pecado é incredulidade. Matar, roubar, destruir, prostituir, fumar e fazer todo esse tipo de coisa são os frutos do pecado. Pecado é incredulidade. Incredulidade. Nas escrituras podemos ver que Datã, Coré e Abirão saíram do Egito com Moisés e caminharam com todo o povo pelo deserto. A palavra estava manifestada em Moisés. Quero enfatizar isso aqui. A palavra estava manifestada em Moisés. Obedecer a Moisés era obedecer a palavra. Agora, pastores, cara de mamão, eu quero ver você esconder isso aqui, ó. Você vai esconder isso aqui da sua igreja. É o estudo bíblico nosso, todo mundo tem. A palavra estava manifestada em Moisés. Obedecer a Moisés era obedecer a palavra. Nós vamos falar, isso é legalismo, isso é fanatismo, isso é isso, aquilo outro. Se o povo do Velho Testamento, o povo lá do tempo de Moisés, teve que seguir a Moisés, que ele era o profeta, e agora, nos nossos dias, em tempo de arrebatamento, eu tenho coragem de chegar e falar que eu não tenho que seguir o que William Branham pregou?
Não tenho que seguir, eu posso pegar, nós temos só que ler a Bíblia, não precisamos de mensagem, nós não precisamos de William Branham, isso é legalismo, isso é fanatismo em torno de William Branham. Ah, que é isso, rapaz? Que é isso? Que é isso? Deveria ter vergonha na cara de falar umas coisas dessa. Deveria ter vergonha. Se William Branham é profeta, então a palavra se manifestou a William Branham. E se ele é profeta de Deus, eu tenho que seguir o que ele pregou. Os mandamentos, as ordens que ele deixou para nós, não está em desacordo. Não está em desacordo com a palavra. Elas estão em harmonia. A mensagem pregada pelo profeta de Deus está em harmonia. As duas coisas é uma só. As duas coisas é uma só. Bíblia e mensagem. Bíblia e mensagem, as duas estão em harmonia. Harmonia. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Obedecer o que William Branham pregou é obedecer a palavra. É obedecer a palavra. Datã, Coré e Abirão tropeçaram na palavra quando menosprezaram e desobedeceram a Moisés. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Eles, eu vou repetir isso, Datã, Coré e Abirão tropeçaram na palavra quando menosprezaram e desobedeceram a Moisés. Eles se rebelaram contra a maneira de Moisés conduzir as coisas, porém ele estava fazendo tudo conforme a palavra. Fala para mim. E aí começam a jogar essas coisas, essas dúvidas, essas sombras da igreja, porque estamos conduzindo a coisa assim, ó, e vamos torcendo as coisas devagarzinho. Presta atenção nisso. Essas coisinhas que os pastores estão aí, pastores manufaturados, estão aí meio assim, meio que mascarando a coisa, escondendo e não apresentam a mensagem, não dá liberdade para o povo ler mensagem, ficam tolindo o povo de ler mensagem, sabe por quê? Porque tem coisa errada, e eu falo isso com toda a convicção, tem coisa errada por detrás. Vai, cutuca para vocês verem se vão encontrar. Cutuca. Cutuca. É porque o saldo está devedor. O saldo está devedor. Oh, nós não precisamos ler mensagem no púlpito, não. Eu posso lá subir lá e pregar um sermão que eu quiser. O que tem de mais nisso? Você gosta de levar mensagem para o púlpito, isso é uma bobagem, isso é uma doutrina que um grupo fulano de tal colocou lá, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vira ou se torna um pastor de muleta, pastor de bengala. Saldo devedor, sabe por quê? Porque a mensagem do profeta, ela vai dar pancada na nossa cabeça até demais, que vai deformar o nosso crânio. Vai dar pancada no nosso couro, que vai inchar nossas costas e tanto tomar chicotada, porque estamos todos errados. Todos. Porque a palavra do profeta coloca-nos em posição, em plataforma de arrebatamento. E nós estamos
todos desordenados. Estamos todos fora. Você pega qualquer mensagem do profeta de Deus, ele vai descer um chicote em cada um de nós, gente. Vai. Posso catar qualquer mensagem aleatória aqui e vou abrir ela. Em poucos minutos eu encontro o chicote nas minhas costas. Isso vai fazer com que eu seja enquadrado. Olha, nós não queremos ler porque nós não estamos em... Eles criam que as coisas deveriam ser conduzidas de outra maneira, portanto reuniram 250 dos principais dos varões, dos anciãos. Vamos destituir Moisés como nosso pastor. Vamos destituir Moisés. Moisés não pode ser o nosso pastor mais. Vamos reunir aqui os sábios e os de barbas brancas e os anciãos e vamos arrancar ele, vamos fazer uma assembleia e vamos arrancar ele como nosso pastor. ...250 varões principais e logo toda a congregação. Os rebeldes, com o fim de desprezar a Moisés. Eles se rebelaram contra a palavra de Deus, sem dúvida disso, gente. Criam ter razão ao ir contra Moisés, o qual tinha a palavra. Os que tropeçam têm seus argumentos que parecem razoáveis, porém Deus tem uma só maneira de dirigir as coisas, e isto é conforme a sua palavra. Não é o que eu acho, que o irmão fulano acha, que a irmã ciclana, a irmã tiburtina, a irmã mais rica da igreja sabe, a irmã mais pobre da igreja sabe, o que o irmão mais rico, o irmão mais abastado, o irmão que dá o dízimo mais gordo na igreja acha. Se eu falar alguma coisa, o irmãozinho vai, o irmãozinho do dízimo gordo, o dono, o empresário vai sair da igreja e vai deixar eu chupando o dedo. Oh, não é isso. Não é isso. Se nós tivermos vergonha na cara e formos verdadeiros cristãos, nós vamos sair desse sistema chamado sistema da mensagem. Estou falando da mensagem, estou falando sistema religioso, não, da mensagem. Minha palavra é direcionada ao nosso quintal, aos crentes da mensagem, que se tornou uma denominação. Tornou uma denominação. Uma bagunça. Doa quem doer, bate quem me bater. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Eu disse em casa essa semana, eu disse assim, olha, se eu for preso, eu quero que vocês me levem lá na cadeia. Minha Bíblia, os 7 selos, 7 eras da igreja e o meu violão. Se não deixar o meu violão entrar, a mensagem as mensagens e a Bíblia, elas têm que entrar. Não me interessa. Eu quero isso lá. Eles vão ter que arrancar minha língua fora ou fazer alguma coisa, porque eu vou gritar lá dentro mesmo. Vou pregar a mensagem lá dentro mesmo. Vou pregar a palavra de Deus lá dentro mesmo. Se deixar entrar o violão lá, nós vamos entrar com o violão, vamos cantar lá. E se não tiver violão, canta com bate o instrumento de 10 cordas mesmo aqui. Vamos que vamos e acabou. Tá essa bagunça para tudo quanto é lado agora. É encontro em cima de encontro, regional em cima de regional. Agora tá assim. Viajando 2, 3, 4 final de semana direto, fora de igreja, fora do seu povo, largando a igreja para lá, para ir
para se ter projeção nas internets da vida e ter aparência e achar que pode, eu viajo de avião para cá, viajo de avião para lá, e vou no encontro aqui, vou no encontro lá, e fico zanzando para lá e para cá, para mostrar que sou alguma coisa, crendo um monte de porcariado, um monte de doutrina. Falei, gente, enquanto Deus estiver cuidando, vocês não vão pregar. Vocês vão lá fazer aquele barulho de vocês, mas os eleitos estão assentados lá vendo, e não dá nem glória a Deus, aleluia, vendo essa porcariada que vocês estão fazendo. Pastores, ministérios de Balaão, cara de mamão. E até eles têm argumentos razoáveis. Razoáveis. O profeta diz isso. Teriam argumentos razoáveis, bons argumentos para fazer o que estão fazendo. Eles têm argumento, eles têm mensagem, eles têm parágrafo de mensagem, eles têm a Bíblia, eles têm tudo a favor deles, para arrancar o William Branham de cima dos seus púlpitos. Tem, claro que tem. Podem fazer o que vocês quiserem, mas o verdadeiro e genuíno cristão, o membro, não um tumor. Não um tumor. Ao que foi adicionado no corpo, não. Aquele que é membro, nasceu no corpo de Cristo, não vai deixar esta mensagem por nada nesse mundo, gente. Não vai. Não vão vender sua primogenitura por um prato de lentilha. Não vai. Nós estamos falando de vida eterna. Nós não estamos falando do passeio na Disney, não. Não estamos falando de um passeio lá na Suíça, não. Estamos falando de vida eterna, gente. Que é isso? Que é isso? Os que tropeçam têm seus argumentos que parecem razoáveis, porém Deus tem uma só maneira de dirigir as coisas, e isto é conforme a sua palavra. Ao ouvir a palavra, eles duvidam, menosprezam, comentam mal, julgam mal e criticam, ridicularizam e a combatem. Seu principal objetivo é achar falta na palavra, achar falta no que o profeta ensinou. Não, isso não está certo, não. Fulano de tal falou que o John Wesley e não sei o que, qual dos mensageiros, viria no final da era. O William Branham falou aqui sobre predestinação e eleição, e caçam parágrafos e um monte de coisas e datas e começam a falar um monte de bobagens e não tem nada plausível para apresentar. E cercam daqui e cercam de lá e suas tonterias e besteiras. E Deus só olhando isso. Seu principal objetivo é achar falta na palavra e nas pessoas que creem. É desse jeito. E é desse jeito. Pode bater, gente. Não tem problema não. Pode bater. Vocês não ouvem, nós não estamos ouvindo mais em qualquer púlpito que se pregue a mensagem como ela é e como sempre foi.
desde quando nós conhecemos e a maneira que o profeta de Deus prega. Logo buscam como Coré e Datão Abirão a quem contaminar. Balaão. Se na congregação há outros com a mesma natureza, então muito em breve consegue apoio para persistir na sua rebelião contra a palavra. Você encontra um pastor, encontra outro pastor, encontra outro pastor, encontra outro irmão, e vira aquilo ali e fazem os seus grupos, suas denominações, e para ensinar coisa errada para o povo e destruir com a verdade. Rebelião contra a palavra, como sucedeu com aqueles. A Escritura ensina que os que tropeçam na palavra são desobedientes, mas obram contrário a ela, porque a desobedecem, não podem obedecer. Veja, a Escritura ensina os que tropeçam na palavra são desobedientes. Porém, esta desobediência é para com a palavra da hora. Palavra da hora. Palavra da hora. Estão aí. Contra o ministério do profeta? Ixi, tem muita gente demais da conta. Demais da conta. Não a pode obedecer. Não consegue. Mas obram contrário a elas. Foram ordenados. Eles vão ter que tropeçar. Queiram ou não queiram, eles foram ordenados por Deus para tropeçar. Então não é para causar escândalo em nós. Não, eu vou sair porque eu não aguento mais o escândalo do pastor fulano de tal. Eu vou sair porque a irmãzinha Tiburtina fez aquilo, irmão. Não, gente, não. Estão ordenados para isso. Se você está saindo é porque você é um tumor, você está sendo expurgado do corpo. O corpo de Deus é sadio, dos pés à cabeça, sendo Ele a cabeça. Não pode obedecer, mas obram contra ela, porque a desobedecem, porque foram ordenados, predestinados para tropeçar na palavra. Agora, para nós encerrarmos, Hebreus capítulo 3, versículo 16 ao 19 diz assim: porque havendo-a muitos ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Com quem? Quem? Pergunta apóstolo São Paulo. Com quem que Deus se indignou? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Contra quem Deus se indignou? Foram que os que pecaram. Agora, pecaram. Que pecado eles cometeram? Dá para você entender agora o que é o significado de incredulidade? Veja bem o que diz aqui. Não foi, porventura, com os que tropeçaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no repouso, senão aos que foram desobedientes. Desobedientes a quem? A Moisés.
Foram rebeldes contra quem? Contra a palavra de quem? Contra a palavra de Moisés. Estão contra a palavra de quem hoje, nos nossos dias? Contra a palavra de William Branham. Estão se rebelando contra William Branham. Estão se rebelando contra o ministério de William Branham. E ao fazer isso, estão se rebelando contra a palavra, e a palavra é Cristo, é Deus. Estão se rebelando não contra o homem, carne, William Branham, mas contra o que ele falou. Estão falando contra Deus. É hora de criarmos juízo na nossa cabeça. E aí no verso 19 diz assim: e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Pecado é incredulidade. É tão claro quanto o sol, o dia é. É tão claro quanto essa luz que ilumina a sala é. É claro isso. Qual é o nosso problema, então? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha piedade de nossas vidas. Que Deus possa nos dar a salvação, libertação desses espíritos errados, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Esse é o desejo de nossas almas. Vamos orar para nós encerrarmos mais este culto, mais esta reunião. Vamos orar e pedir a Deus que nos dê vitória, que Deus possa ter misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, do nosso povo, da nossa igreja, de todos os irmãos e irmãs. Queremos orar em favor do irmão Reinaldo. Ele pediu oração, seu favor, está com o ombro inflamado, devido ao acidente de moto que ele sofreu. E vamos orar e pedir a Deus que ajude, que essa inflamação suma, que essa dor cesse, que ele seja liberto de toda dor. Sua esposa, a irmã Zilma, em São Paulo, e os demais irmãos, toda a nossa igreja. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, Pai, encarecidamente, que o Senhor tenha piedade de nós, Senhor. Tua palavra possa penetrar dentro do nosso ser, dentro de nossas almas, Senhor. Isto é a verdade, somente a verdade. Não sou eu que o declara, Senhor. Não sou eu que estou pregando essas doutrinas. Esta é a doutrina do Espírito Santo. Esta é a verdade, esta é a palavra que o Senhor deixou para cada um de nós através do teu profeta William Marion Branham. Senhor, ajude-nos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Não nos deixe ser batizados com esse espírito de Balaão, Pai. A unção diabólica do inferno, que é nos rebelarmos contra o Senhor, contra a Tua palavra, Senhor, contra o Teu servo. Pai, tem misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia de todos nós. Teu Espírito Santo possa guiar nossas vidas, guiar nosso ser, ó Pai. Colocar-nos em posição de arrebatamento. Que as virtudes do Espírito Santo possam vir sobre todos nós. Com o perdão dos nossos pecados, nós te imploramos.
Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Tenha piedade de todos nós. Nós imploramos isto, amado Deus. Cura-nos, liberta-nos, que o Senhor possa fazer morada em cada um de nós, Senhor. Que Teu Espírito Santo encontre guarida, repouso em nossas vidas, Jesus. Com perdão dos nossos pecados nós te pedimos. Ajuda o Teu povo, Pai. Queremos colocar irmão Reinaldo nas Tuas mãos. Está com dor no braço, Pai, devido ao acidente de moto. O Senhor guardou ele, livrou ele da morte, de uma catástrofe, uma coisa pior, Senhor. Mas estão aí as sequelas do tombo, as dores no braço, o braço roxo devido à queda, Jesus. Deus, que a inflamação saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus toda dor, toda enfermidade, Pai. No nome de Jesus. Colocamos a sua esposa, a irmã Zilma, nas tuas mãos. Deus, ajuda a nossa irmã, Pai. Suas petições, suas orações, ouça, Senhor, o gemido da nossa irmã, Pai. Sua mãe, a irmã Quitéria, seu irmão Edmilson, o Elias, Pai. Tenha misericórdia desta família, Pai Jesus. Pai. Irmão João, irmão Mira, Senhor. Todos eles, Pai, irmã Tamires, irmão Márcio, irmão Marcos, irmã Tarciane, o jovem Marcelo, o pequeno Moisés e o pequenino Samuel. Jesus, ajuda eles, Pai, irmã Ana, suas irmãs, os parentes da família Nogueira, família Silva. Senhor, todas essas famílias sejam, Senhor, abençoados por Ti, Pai. Pai, te rogo em nome de Jesus, Pai. A jovem Lohane, Senhor, com câncer de mama, Pai, Jesus, cura ela, Pai. Ela está grávida, Senhor, ela tem uma bebezinha de 2 anos, Pai, meu amigo Francisco. Senhor, ajuda eles, Pai, estão em Brasília, lá no plano piloto. Deus, ajuda-os, ó Deus. Tem misericórdia. Cura, Senhor, cura para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Ajuda, Pai, que eles possam dar louvores a Ti. Louvores e glórias sejam dadas ao Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos, Pai. Todos os Teus filhos espalhados sobre a face da terra. Cada um, Senhor, seja cheio do Teu Espírito Santo. Cada membro do Teu corpo. Ajuda. Liberta, Senhor. Traz salvação aos jovens. Libertação, Senhor. Ah, Pai bendito. Bendito Deus. Cada um dos Teus filhos, cada igreja, cada ministério, Pai. Ajuda o irmão Valmir, sua família, Jesus, seus filhos. Não deixe eles desviarem da palavra, Senhor. Tenha piedade desses jovens, Pai. Não deixa, Jesus, o diabo tomar conta e sujar as suas vidas, suas almas. Tem piedade, Senhor, tem piedade. Sua esposa, irmã Sônia, Pai, enferma, Jesus, toca
toca, Senhor. Toca, tira toda aquela dor, as sequelas do AVC, Senhor, tira toda a febre reumática, Pai. Dores, ela não tem suportado, Jesus, tenha piedade, Jesus. A minha irmã Leia também com dores nas pernas, na cintura, Jesus está lá de cama. Deus, visita, Senhor. Os recamados, os doentes, Jesus, tem piedade, meu Deus. A cura, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados. Ajuda, Senhor, ajuda. Oh, Deus, manifesta o teu poder, Pai. A tua palavra foi ministrada nesta noite, Jesus. Que os sinais possam seguir a tua palavra. O teu profeta nos ensina que os sinais seguem aos que creem. Nós cremos na tua palavra. Sua palavra foi ministrada da maneira correta, Senhor. Sim, Pai, é da maneira correta. O homem não quer, mas o verdadeiro Filho de Deus aceita, Pai. Então os sinais irão nos seguir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Manifesta, Senhor. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu sinal, Senhor, em nós. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, cremos na tua palavra, Senhor. Nós cremos, aleluia, eu creio, Senhor, eu creio, somente crer, eu creio. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Em nome de Jesus, cada nome citado, Senhor, nós cremos. Nós estamos crendo. Somente crer, nós cremos. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos. Em nome de Jesus, Pai, ajuda, Senhor, ajuda-nos. Nossos vizinhos sejam abençoados, eles possam ver e enxergar a tua palavra. Nós oramos por cada um deles, Pai, cada um de nossos vizinhos, todas as pessoas ouvindo a tua palavra, neste canal, através da igreja, Senhor, ó Pai, bendito em nome de Jesus. Pai, chega, Senhor. Tu tens o poder, nós não dependemos, Senhor, de likes e recomendações e compartilhamentos. O Senhor pode fazer isso, Pai. Tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Eu creio nisto, Senhor. Não precisamos de ferramentas humanas, nós não precisamos de homens. Está na plataforma, na internet, Senhor, o Senhor pode fazer isso disparar pelo poder da tua unção. Tu és poderoso para fazer isso chegar onde deve chegar, Pai. Eu te rogo em nome de Jesus. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada, mas eu tenho a palavra do Senhor, a palavra viva e eficaz. Eu creio na palavra viva e eficaz. Aqui está todo o ouro, toda a riqueza deste mundo, Pai. Tu podes fazer isso por nós. Não queremos dinheiro, Senhor. O Senhor sabe, conhece nossa alma. Nós não queremos ouro, nós queremos prata, nós queremos que a palavra do Senhor chegue ao eleito, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não é para minha honra,
Eu sou um pobre pecador, desgraçado, Pai. Mas eu quero que o eleito encontre a tua palavra, receba a palavra em suas almas. Tu podes fazer essa simples pregação chegar aos quatro cantos deste mundo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, o gracioso e poderoso nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, 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 amém. Toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória, 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 glória. Glórias a Deus, glória, 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 glória. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, glória ao nome do Senhor, ao nome do Senhor, nosso nome do Senhor. Não é o homem, Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, tua palavra. Glórias a ti, Jesus, glória a ti, Jesus. Pleno poder teus filhos darás. Glórias a ti, Jesus, glória, 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 glória. Glórias a ti. Queremos ser crentes ou nada. Crentes ou nada, Jesus, crentes ou nada, crentes ou nada, crentes ou nada. Tu és fiel, Senhor, és fiel, fiel, Senhor, tu és fiel. Glórias a ti, Jesus, glórias a ti, Jesus, glória, 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 glória. Glórias a ti, Jesus, glórias a ti. Glórias a ti, Jesus, glórias a ti. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, Jesus, glórias a ti, Jesus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel. Glórias a ti. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir amado por Deus. Como é bom sentir a atmosfera de Deus ao nosso redor. Como é bom. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Que a cura divina possa alcançar a cada um, libertação, cada um está oprimido, está doente. Que a bênção do Senhor possa repousar sobre cada um de nós. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Que Deus os proteja.
Que Deus nos dê uma noite de descanso, um sono tranquilo, livre dos acidentes, da morte precoce, das insônias, dos pesadelos. Os guarde pelo teu amor, pela tua bondade.